Hoje, o país acordou mais uma vez com a mais absoluta certeza de que as dificuldades, o arroxo e os desdobramentos dessa crise agigantam-se a cada dia. E esse poço, que ainda não chegamos no fundo dele, graças a Deus, espero isso não atingir, que não é de petróleo, parece não ter fundo tão raso. Com a disparada do dólar americano e o tarifaço que vem a galope, o bolso e a vida de todos os brasileiros sofrerá e vem sofrendo constantemente, dia a dia, já que o câmbio e impostos são mudanças com alta difusão e os efeitos são imediatos. Diante disso, senhor presidente, sabemos que o aumento de preços e serviços virão em cascata. Isso é lógico, isso é natural. Existe uma interdependência de mercado que, em alguns casos, é clara, em outros, nem tanto. Contudo, seus reflexos serão sentidos em todos os segmentos da sociedade. E o peso do reajuste dos combustíveis anunciado hoje será sentido sobre os alimentos. E os produtos de limpeza em curtíssimo prazo. Do pãozinho francês aos produtos eletrônicos, a conta de produtos e serviços passarão a pesar ainda mais no orçamento doméstico de todos os brasileiros. Os consumidores brasileiros já haviam arcado com o aumento de preço de combustível no início do ano, em razão do repasse do aumento de impostos decretado pelo governo federal em janeiro, quando foram restabelecidos a PIS, COFINS e a CID para equilibrar mais uma vez as contas do governo. Esta última é uma contribuição criada para financiar investimentos no setor de transporte e havia sido zerada em 2012 para evitar o aumento no preço da gasolina que chegasse ao consumidor. Senhor presidente, colegas senadores, parece-nos imprescindível lembrar que, em abril deste ano, o presidente da Petrobras, Ademir Bendini, declarou em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, aqui no Senado Federal, que não previa aumento de combustíveis, ao menos a curto prazo. É assim que funciona esse governo, sem nenhum planejamento, sem nenhuma estratégia. Ou então, sabe de tudo isso e, com certeza, quer enganar o povo brasileiro. Acrescentou ainda que, na ocasião, que, do ponto de vista do preço na bomba, o valor da gasolina no país era justo, preço de mercado, fecha aspas. Justo? Pergunte-lhe, justo com quem? Agora, menos de 6 meses desde essa afirmação, recebemos a notícia de que, com dificuldades de caixa e um nível elevado de endividamento, a Petrobras reajusta a partir desta quarta-feira o preço da gasolina na refinaria em 6% e o preço do diesel em 4%. Entretanto, vale chamar a atenção para o fato de que, sobre o reajuste anunciado pela estatal, não estão incluídos os tributos federais da CID e PIS/COFINS e o tributo estadual ICMS. O reflexo disso, com toda certeza, já comentei anteriormente no início da minha fala. O aumento nos preços da gasolina e do diesel deve pressionar ainda mais a inflação, que, de acordo com analistas ouvidos pela pesquisa Focus do Banco Central, deve encerrar este ano com alta de 9,46%, bem acima do teto da meta fixada pelo governo. Aliás, senhor presidente, se o governo fosse algum atleta olímpico, com certeza ele nunca acertaria a meta, porque nos últimos tempos não tem acertado. E meta esta que é de 4,5%, com margem de tolerância de 2 pontos percentuais. Neste ano, a gasolina já subiu 9,65 para o consumidor, segundo dados do IBGE. Isso sem falar que, no início do mês, a Petrobras já havia reajustado o valor do botijão de 13 quilos de uso residencial em mais de 15%. Na semana passada, a companhia aumentou os preços do gás para consumo comercial e industrial em 11%. Quando disse, no início do pronunciamento, que esse poço parecia não ter fundo, é justamente pelo espectro de aumentos sobre aumentos que esses reajustes de preços acarretam,
além do aumento do ICMS, que diretamente tornará mais caros os combustíveis, a conta de bares, restaurantes, as passagens de ônibus, interestaduais, enfim, vários insumos. E, diretamente, com maior inflação trazida pela avalanche de reajustes no serviço. Em Sergipe, meu estado, senhor presidente, a partir de janeiro do próximo ano, segundo o projeto enviado à Assembleia Legislativa e aprovado hoje à tarde, infelizmente, não com apoio da oposição, o valor da alíquota do ICMS terá reajuste médio de 2 pontos percentuais em todos os produtos nos quais esse imposto incide. Mais uma vez, o povo do meu estado, o povo sergipano, será penalizado, que vive e que paga a conta da crise federal e também da crise estadual. Nós, sergipanos, estamos vivendo em uma situação nunca antes imaginada, nem nos nossos piores pesadelos. Atualmente, somos detentores de piores índices em educação, saúde pública, segurança pública, enfim. Os servidores públicos do meu estado, além de não receberem reajuste definido por lei, que é obrigatório, agora recebem seus salários parcelados, mês a mês. E olhe que o governo, para tanto, já tomou infinitos empréstimos, já vendeu royalties, já pegou os depósitos judiciais da pessoa física, de pessoas também jurídicas. O governo, na sua irresponsabilidade com a gestão pública, fica buscando tratar os sintomas, sem, de fato, buscar a cura para a causa. Agora, para justificar o aumento da alíquota do ICMS, o governo admite que a situação está insustentável. E olhe, com os depósitos judiciais, ele dizia que isso daria para pagar o salário do servidor até janeiro do próximo ano. Não chegamos nem lá, senhor presidente. Ainda estamos bem distantes e o governo já não consegue pagar o salário do servidor dentro do próprio mês. Para o desgoverno, ou o governo que Sergipe tem hoje, as únicas soluções encontradas para a crise na atual que eles próprios colocaram o Estado é o sacrifício da população. Em reunião com os empresários que são contra o aumento de alíquotas do ICMS, o governo afirmou que a situação do Sergipe é extremamente complicada, sem o novo valor do imposto. O Estado já está quebrado. Neste momento, pergunto, o governo estaria fazendo a sua parte? Não deveria ele dar o melhor exemplo? Será que nunca, em nenhum momento, o governo estadual pensou em cortar na própria carne, reduzir o número excessivo de secretarias e de cargos comissionados? Com certeza não faz isso. Até quando o povo sergipano, o povo brasileiro, suportará tanto sacrifício, senhor presidente? Tudo isso é lamentável e inadmissível. E, sobretudo, é perverso. Nem o povo sergipano, nem o povo brasileiro suportam arcar com a carga tributária altíssima e perversa e um Estado extremamente ineficiente e ineficaz. Mas, sinceramente, acredito que uma mudança de rumo, senador Aécio Neves, uma mudança de rumo como estava dizendo, acredito sinceramente que uma mudança de rumo seja possível e extremamente necessária nesses momentos que turmentam o povo brasileiro. Sempre me vem à mente o trecho final do poema Invictus, do poeta e jornalista William Ernest Henley, cantado e repetido por Nelson Mandela, quando ele disse, abre aspas, senador Aécio Neves, eu sou senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma e é com atitudes que eu transformo a esperança em realidade, é com a atitude que eu transformo o sonho de muitos brasileiros em realidade. Sei que podemos mudar e a nossa arma para a mudança, com certeza, é a escolha consciente. Muito obrigado, senhor presidente.